O acampamento ficava em uma clareira isolada, cercada por pinheiros que balançavam suavemente ao vento. A luz dourada do pôr do sol atravessava as árvores, lançando sombras sobre o gramado irregular. Eu me lembrava das palavras do meu marido, Henrique, quando insistiu para que trouxéssemos Roberto, seu velho amigo de infância, nessa viagem. Ele anda tão sozinho ultimamente, disse Henrique na semana passada. Depois que perdeu a esposa, acho que precisa de companhia. Eu concordei, mesmo que a ideia de passar uma semana em uma barraca com dois homens me parecesse um tanto claustrofóbica. Roberto, aos 68 anos, tinha um ar distinto, sua postura ainda firme, mas marcada pelo tempo. Seu rosto era composto por linhas profundas que contavam histórias de anos bem vividos ou sofridos. Naquela primeira noite, depois de montarmos as barracas, o silêncio tomou conta do acampamento. Apenas o crepitar do fogo quebrava a quietude. Henrique conversava animadamente sobre antigas aventuras de infância, mas notei que os olhos de Roberto frequentemente se voltavam para mim. Não de forma óbvia, mas de maneira furtiva, como se ele não quisesse ser pego. Algo em seu olhar fez minha pele arrepiar. Você parece pensativa, Luísa, comentou Roberto de repente, interrompendo meus pensamentos. Sua voz era grave, mas suave, carregada de um peso que me fez olhar diretamente para ele. Só estava admirando a paisagem. Respondi com um sorriso, desviando os olhos. Eu podia sentir seu olhar ainda sobre mim, um toque invisível que parecia mais íntimo do que qualquer palavra dita. A noite avançou e o calor da fogueira começou a ceder ao frescor da floresta. Henrique, sempre o mais animado, foi o primeiro a sucumbir ao cansaço, deixando-nos sozinhos à beira do fogo. Eu pensava em me retirar também, mas algo no olhar de Roberto me fez permanecer ali. Ele parecia perdido em pensamentos, a chama dançando em seus olhos, tornando-os intensos e insondáveis. Faz tempo que não venho para um lugar assim, disse ele, quebrando o silêncio. Sua voz tinha um tom melancólico, quase nostálgico. Obrigado por terem me convidado. Henrique ficou muito feliz que você veio. Ele sempre fala de você. Respondi, tentando parecer casual, mas sentindo o peso daquela troca de olhares. Roberto balançou a cabeça lentamente, um sorriso quase imperceptível se formando em seus lábios. Henrique é um bom homem, disse ele, olhando para o fogo novamente. Mas e você, Luísa? Está feliz com a vida que tem? A pergunta me pegou de surpresa. Roberto a fez de forma tão direta e tranquila que me vi sem palavras por alguns segundos. Era uma pergunta simples, mas carregava uma profundidade que me deixou desconfortável. Eu acho que sim, respondi hesitante. Temos uma vida boa, não posso reclamar. Ele assentiu, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Eu sentia como se algo não dito pairasse entre nós, como se ele tivesse deixado a pergunta em aberto, esperando uma verdade que eu não estava pronta para admitir, nem a mim mesma. Bom saber, disse ele, finalmente quebrando o silêncio, mas havia algo em seu tom que parecia um julgamento silencioso, uma avaliação cuidadosa que me fez desviar o olhar. Logo depois, desejei boa noite e fui para a outra barraca, tentando ignorar a estranha sensação de que sua presença deixara um rastro em mim. Enquanto me deitava ao lado de Henrique, senti uma inquietação incomum, como se algo em mim tivesse sido despertado por aquele breve momento. Na manhã seguinte, o clima estava leve. Henrique preparava café enquanto Roberto verificava os equipamentos de pesca. Eu observava os dois de longe, o sol matinal lançando um brilho suave sobre a cena. Roberto parecia à vontade, mas sempre que nossos olhares se cruzavam, algo se acendia, algo que ele rapidamente escondia.
Aquilo começou a me intrigar, me deixando mais consciente de sua presença do que eu gostaria. Luísa, você devia vir pescar com a gente hoje, sugeriu Henrique com a empolgação de sempre. Mas antes que eu pudesse responder, Roberto interveio. Deixe-a descansar. As manhãs aqui são perfeitas para caminhar, se ela preferir, disse ele sem olhar diretamente para mim. Havia algo em sua voz, um tom que me fez sentir como se ele estivesse oferecendo mais do que uma simples sugestão. Uma caminhada pode ser bom, concordei, mas para evitar uma resposta direta ao convite de Henrique. Vi o pequeno sorriso que se formou nos lábios de Roberto enquanto ele continuava a mexer nos equipamentos. Era um sorriso discreto, mas havia algo de cúmplice nele, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Mais tarde, enquanto os dois saíram para o rio, decidi seguir o conselho de Roberto e explorar os arredores. A trilha era cercada por árvores imponentes e arbustos densos, e o som do vento entre as folhas tinha uma qualidade quase hipnótica. Mas, mesmo em meio à tranquilidade, minha mente insistia em voltar a Roberto. Suas palavras, seus olhares, o peso de sua presença. Caminhei por um tempo até encontrar uma clareira. Sentei-me em uma pedra grande, deixando o sol aquecer meu rosto. Fechei os olhos por um momento, mas minha calma foi interrompida pelo som de passos. Abri os olhos para encontrar Roberto parado na borda da clareira, sua figura alta e imponente emoldurada pela luz do sol. Henrique está bem no rio, disse ele, como se precisasse justificar sua presença ali. Achei que você poderia se sentir sozinha. Estou bem, respondi, mas minha voz soou mais defensiva do que eu pretendia. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse tomando cuidado para não me assustar. Havia uma confiança tranquila em seus movimentos que me fez ficar no lugar, mesmo quando meu instinto dizia que eu deveria me levantar e sair. Este lugar é bonito, não é? Disse ele, sentando-se a poucos metros de mim. Sua proximidade era inquietante, mas também reconfortante de uma maneira que eu não conseguia explicar. Mas a solidão pode ser desafiadora. Às vezes pode, admiti, relutante. Havia algo em sua maneira de falar que fazia as palavras saírem de mim antes que eu pudesse controlá-las. Roberto ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos em mim, como se estivesse me estudando. Sabe, Luísa, a solidão tem um jeito engraçado de nos fazer enxergar as coisas de maneira diferente, coisas que antes não percebíamos ou que evitávamos perceber. Não respondi. O que eu poderia dizer? Ele tinha razão e, no fundo, eu sabia que ele estava falando de algo mais do que apenas a paisagem ao nosso redor. Sentia que aquele momento estava prestes a mudar tudo, mas não sabia como ou se queria que mudasse. Por que me olha assim? Perguntei finalmente, minha voz um pouco mais firme do que eu esperava. Porque você é alguém que merece ser olhada, respondeu ele sem hesitar. Suas palavras foram simples, mas o impacto delas me atingiu como uma onda. Não era um elogio superficial, era algo mais profundo, algo que eu não ouvia há muito tempo. O silêncio entre nós era tão carregado que parecia uma entidade própria. O som distante do rio, o canto dos pássaros, tudo desapareceu, deixando apenas nós dois naquele espaço. E pela primeira vez, percebi que não estava mais fugindo. Por um longo momento, não dissemos nada, apenas nos encaramos, como se um campo invisível nos mantivesse presos em uma órbita compartilhada. Era quase como se o tempo tivesse parado, deixando apenas o som sutil do vento, passando por entre as árvores e o ritmo acelerado do meu coração. Tentei desviar o olhar, quebrar aquele momento estranho, mas falhei miseravelmente. O peso da atenção de Roberto era esmagador e, ao mesmo tempo, viciante. Ele não se mexeu, não disse nada, apenas me observou com aquela calma que parecia esconder um oceano de pensamentos.
Não era o tipo de homem que precisava de palavras para se fazer entender. Havia algo na maneira como ele olhava para mim que falava mais alto do que qualquer frase. E o pior, ou melhor, é que parte de mim queria ouvir o que aquele silêncio dizia. Você parece desconfortável, disse ele finalmente. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, mas o tom era penetrante, como se ele estivesse me desafiando a admitir algo que nem eu mesma sabia ao certo. Não é isso, respondi rapidamente, mas minha voz não soava convincente nem para mim mesma. Eu só não estou acostumada com tanta atenção. Ele arqueou uma sobrancelha, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Talvez seja isso o que você precisa. Aquele comentário simples me desarmou. Eu sabia que deveria retrucar, dizer algo para colocar uma barreira clara entre nós, mas as palavras não vinham. Em vez disso, senti o calor subir pelo meu corpo, deixando-me inquieta e dolorosamente consciente da proximidade dele. Roberto, isso. Comecei, mas não consegui terminar a frase. O que era isso? Eu nem sabia como definir o que estava acontecendo entre nós. Era sutil e, ao mesmo tempo, explosivo. Uma linha que parecia estar sendo cruzada sem que eu soubesse como ou quando. Isso é o que, Luísa? Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos nos meus. Havia algo provocador em seu tom, mas também uma paciência impressionante, como se ele soubesse que eu precisava chegar a uma conclusão por conta própria, sem pressa, sem pressão. Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Isso não parece certo, finalmente disse, mas a verdade é que não parecia errado, e eu odiava o fato de que ele provavelmente sabia disso. Ele não respondeu imediatamente. Apenas se levantou devagar, sem tirar os olhos de mim. Sua altura e postura impunham uma presença que parecia ocupar todo o espaço ao nosso redor. Então, ele deu um passo para trás, sinalizando que me daria o espaço que eu precisava, ou dizia precisar. Eu não quero que você se sinta desconfortável, Luísa, disse ele calmamente, mas havia uma intensidade em sua voz que contradizia a suavidade de suas palavras. Se precisar de mim, estarei por perto. E com isso, ele se virou e começou a caminhar de volta pela trilha. Eu fiquei sentada ali, atordoada, tentando entender o que acabara de acontecer. Cada parte de mim parecia estar em conflito. Meu coração, minha mente, até mesmo meu corpo. Havia algo em Roberto que fazia meu mundo parecer menos estável, como se ele fosse um catalisador, trazendo à tona sentimentos que eu nem sabia que estavam lá. Voltei ao acampamento mais tarde, encontrando Henrique ocupado com a pesca e Roberto calmamente arrumando as varas de pescar. Ele parecia tranquilo, como se nossa conversa anterior não tivesse acontecido. Isso só aumentava meu desconforto, porque enquanto ele agia como se nada tivesse mudado, tudo dentro de mim estava em ebulição. Como foi a caminhada? Perguntou Henrique, distraído enquanto amarrava algo na vara. Sua voz tinha um tom casual, alheio à tempestade que rugia dentro de mim. Foi boa, respondi, forçando um sorriso que esperava parecer convincente. Não olhei para Roberto, mas sentia seus olhos em mim. Era como se ele estivesse medindo minha reação, avaliando cada palavra. Você deveria ter ido com ela, Roberto, continuou Henrique, sem perceber a tensão no ar. É um bom guia. Conhece esses lugares melhor do que eu. Luísa se saiu bem sozinha, respondeu Roberto, sua voz carregada de algo que só eu parecia notar. Um subtexto que fez minha pele arrepiar. O restante do dia transcorreu como se nada tivesse acontecido, mas cada interação com Roberto parecia mais carregada, mais cheia de significados ocultos. Quando a noite caiu, senti um misto de alívio e apreensão. A escuridão trazia um tipo diferente de intimidade ao acampamento, com as sombras alongadas pela luz da fogueira
e o som distante dos grilos preenchendo os momentos de silêncio. Depois do jantar, Henrique foi o primeiro a ir para a barraca, exausto depois de horas de pesca. Eu fiquei para trás, arrumando os restos da refeição, tentando me ocupar. Roberto permaneceu perto do fogo, quieto, mas claramente atento a cada movimento meu. Você parece pensativa de novo, disse ele, ecoando sua observação da noite anterior. Eu o encarei, tentando avaliar suas intenções, mas seu rosto era um mistério. Ele parecia ter um controle absoluto de si mesmo, uma calma que era ao mesmo tempo reconfortante e desestabilizadora. É só o silêncio, menti, embora soubesse que ele não acreditaria. Silêncio pode ser perigoso, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente, as mãos estendidas em direção ao fogo. Pode nos fazer ouvir coisas que tentamos ignorar. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que parecia um convite, uma porta entreaberta para algo que eu não sabia se estava pronta para explorar. Mas, ao mesmo tempo, senti uma parte de mim se inclinando para aquela possibilidade, mesmo contra a minha vontade. O que você está tentando dizer, Roberto? Zrenia perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele olhou para mim por um longo momento antes de responder. Talvez nada, disse ele com um pequeno sorriso. Ou talvez tudo. O ar entre nós parecia eletrificado. Eu sabia que deveria levantar, ir para minha barraca, encerrar aquilo antes que fosse longe demais. Mas em vez disso, fiquei ali, sentada, incapaz de me mover, como se algo invisível me mantivesse presa àquele momento, àquele homem. Luísa, ele começou, sua voz baixa e grave. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um barulho vindo de uma das barracas quebrou o momento. Henrique havia se mexido, talvez apenas ajustando o saco de dormir, mas o som foi suficiente para nos trazer de volta à realidade. Boa noite, Roberto, disse rapidamente, levantando-me antes que pudesse mudar de ideia. Caminhei para minha barraca sem olhar para trás, mas sentia o peso de seu olhar em cada passo. Enquanto me deitava ao lado de Henrique, minha mente girava. Aquela linha invisível estava ficando cada vez mais tênue, e eu não sabia por quanto tempo mais conseguiria resistir. A clareira parecia ter parado no tempo. O sol filtrava-se pelas árvores, criando uma moldura quase etérea ao redor de Roberto. Sua presença tão sólida e serena carregava um magnetismo que era impossível ignorar. Eu ainda sentia o eco de suas palavras. Porque você é alguém que merece ser olhada. Ressoando dentro de mim, mexendo com partes que eu havia enterrado há anos. Isso foi inesperado. Murmurei, tentando esconder meu nervosismo. Eu podia sentir meu coração batendo forte e minha mente tentava desesperadamente encontrar alguma racionalidade. Eu não sou alguém que diz coisas para agradar, ele respondeu, sua voz firme, mas com uma suavidade que desarmava qualquer defesa. Só digo o que sinto. A intensidade de seu olhar era avassaladora, como se ele estivesse enxergando através de todas as camadas que eu usava para proteger minhas emoções. Havia algo de quase perigoso em estar tão exposta, mas também uma liberdade que eu não sabia que ansiava. Por um momento, desejei que ele dissesse mais, que quebrasse o silêncio carregado entre nós, mas ele permaneceu quieto, me dando espaço para processar. Levantei-me, sentindo o peso da tensão no ar. Acho melhor voltarmos, disse, mesmo que minha voz traísse a certeza das palavras. Comecei a andar em direção à trilha, mas ouvi seus passos firmes logo atrás, como uma sombra que me seguia. Luísa, ele chamou, e o som de meu nome em sua voz me fez parar. Não havia nada de ameaçador em sua postura quando me virei para olhá-lo. Em vez disso, havia uma franqueza desarmante, um tipo de coragem que só alguém que já havia perdido muito poderia exibir.
Você está fugindo, ele disse, com uma certeza que me fez estremecer. Por quê? Não sei do que está falando, menti, mas meu tom saiu fraco. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Eu podia sentir o calor de sua presença tão próximo que parecia difícil respirar. Ah, sabe sim, ele insistiu, mas sem agressividade. Era como se estivesse me convidando a admitir algo, em vez de me obrigar a fazê-lo. Eu vejo você, Luísa, e vejo alguém que há muito tempo parou de se enxergar. Suas palavras eram uma faca que cortava diretamente na verdade que eu não queria enfrentar. A verdade de que, em meio à rotina, ao casamento estável mas previsível, eu havia me perdido de mim mesma. Roberto não estava apenas observando, ele estava despindo minha alma. Por favor, pare, sussurrei, mas ele não recuou. Se você quiser que eu vá embora, basta dizer. Mas antes disso, responda algo para mim. Quando foi a última vez que alguém realmente enxergou você? Sua pergunta pairou no ar como uma provocação, e eu senti uma onda de emoções confusas: raiva, tristeza, desejo, ameaçando transbordar. Henrique me ama. Foi tudo o que consegui dizer, agarrando-me ao que parecia seguro e certo. Roberto assentiu lentamente, mas havia uma melancolia em seu sorriso, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu não estou dizendo que ele não ama, mas o amor, às vezes, é confortável. Ele pode nos fazer esquecer de olhar mais profundamente. E você, Luísa, você merece ser vista. Minha respiração estava pesada, cada palavra dele encontrando um eco em meus próprios pensamentos reprimidos. Ele estava me oferecendo algo que eu não sabia que precisava, uma chance de ser mais do que a esposa de alguém, mais do que uma figura na periferia. Eu preciso ir, disse, apressando meus passos pela trilha sem olhar para trás. Meu coração batia em um ritmo frenético e as lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Não de tristeza, mas de confusão e frustração com a parte de mim que queria ficar. Ao chegar ao acampamento, Henrique estava absorto em limpar os peixes que haviam acabado de pegar. Ele sorriu para mim com um entusiasmo típico, totalmente alheio ao furacão que girava dentro de mim. Você devia ter vindo. Pegamos ótimos peixes, disse ele orgulhoso, enquanto exibia a captura. Forçando um sorriso, sentei-me ao lado da fogueira e fingi me interessar. Roberto chegou momentos depois, mas evitou me olhar diretamente. Sua postura era calma, mas havia algo na maneira como ele se movia que indicava que ele estava tão afetado quanto eu. Henrique, sempre tão ingênuo, não percebeu nada fora do normal. As horas passaram e a noite trouxe consigo um silêncio pesado. Após o jantar, Henrique foi o primeiro a se recolher, deixando-nos novamente sozinhos. Eu sabia que deveria fazer o mesmo, mas algo me manteve ali, o calor das brasas criando uma sensação de vulnerabilidade que eu não podia escapar. Roberto, sentado do outro lado da fogueira, parecia tão distante quanto uma tempestade no horizonte. Mas então ele falou, sua voz cortando o silêncio como um trovão suave. Luísa, eu não espero que você entenda o que sinto. Ele começou com uma honestidade que me prendeu. Mas desde que cheguei aqui, percebo algo em você. Não é só sobre mim, é sobre você. Há algo que você está escondendo, até de si mesma. Eu queria gritar, negar tudo, mas as palavras dele eram um reflexo do que eu já sabia. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Eu não posso fazer isso. Eu não estou pedindo nada de você. Ele respondeu rapidamente, sua expressão sincera. Só quero que você saiba que, mesmo que você não enxergue, alguém vê você. Eu vejo você. O impacto de suas palavras foi como uma onda. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti sentir toda a dor, o desejo
e a confusão que eu vinha enterrando. Fiquei ali, encarando-o através das chamas, sem dizer nada, apenas sentindo. E naquele momento, algo entre nós mudou para sempre. A clareira ao redor do acampamento estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelas brasas finais da fogueira e o brilho frio das estrelas acima. O silêncio era quase ensurdecedor, exceto pelo som ocasional do vento passando entre as árvores. Roberto continuava sentado à minha frente, e eu sentia o peso de suas palavras ainda pairando entre nós. Você está fugindo de si mesma, Luísa, ele dissera antes, e mesmo que eu quisesse discordar, não consegui. Minha mente fervilhava com pensamentos confusos. Eu sabia que ficar ali era perigoso, mas algo me prendia. Eu me levantei, pronta para escapar, mas minha voz tremia quando falei. Boa noite, Roberto. Quando dei o primeiro passo em direção à minha barraca, ouvi sua voz novamente, baixa, mas firme. Luísa, se você sair agora, isso vai persegui-la para sempre. Minhas pernas pararam contra minha vontade e me virei para encará-lo. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se implorassem para que eu parasse de me esconder. Eu não quero machucar ninguém, sussurrei, quase inaudível. E acha que continuar ignorando o que sente vai evitar isso? Ele levantou-se lentamente, com uma calma que parecia contradizer a intensidade em sua voz. Às vezes, a pior dor não é a que causamos nos outros, é a que infligimos a nós mesmos. A distância entre nós diminuiu enquanto ele caminhava até mim. Eu não recuei, mesmo quando seu olhar parecia prender o meu, como se estivesse tentando encontrar todas as respostas que eu me recusava a dar. Quando ele parou a poucos centímetros, o calor de sua presença foi inebriante. Diga para eu parar, ele disse, sua voz quase um sussurro. Se você não quiser isso, eu paro. Eu abri a boca para falar, mas as palavras não saíram. Meu coração batia descontroladamente e minha mente parecia em guerra com meu corpo. Tudo o que eu sabia era que não queria que ele fosse embora. Então, ele levantou a mão e tocou meu rosto com uma gentileza que me desarmou completamente. Seus dedos traçaram minha pele, enviando arrepios pelo meu corpo, e antes que eu pudesse pensar, seus lábios estavam nos meus. O beijo foi lento no início, como se ele me desse tempo para recuar, para rejeitar aquele momento. Mas eu não recuei. Em vez disso, fui atraída por ele, minhas mãos encontrando seus ombros enquanto o calor crescia entre nós. Suas mãos deslizaram para a base das minhas costas, me puxando para mais perto. Minha mente gritava sobre o quanto aquilo era errado, mas meu corpo se recusava a ouvir. Anos de desejos reprimidos, de sentir-me invisível, explodiram naquele momento. Suas mãos e seus lábios eram uma promessa, de ser vista, desejada, valorizada. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais fogueira, estrelas ou floresta. Havia apenas ele e o espaço entre nós que desaparecia mais a cada instante. Quando finalmente nos separamos, ele encostou a testa na minha, sua respiração tão acelerada quanto a minha. Luísa, ele disse quase sem fôlego, não posso prometer que isso será fácil, mas também não posso fingir que não sinto o que sinto. Eu fechei os olhos, tentando me encontrar naquele turbilhão. Isso é loucura, murmurei, mas minha voz não tinha convicção. Talvez seja, ele respondeu, mas às vezes a loucura é o que nos mantém vivos. Naquela noite, não voltei para a barraca. Ficamos ali, sob o céu estrelado, sussurrando verdades que havíamos escondido por tempo demais. O mundo parecia ter desaparecido, deixando apenas nós dois naquele pequeno universo. O amanhecer trouxe com ele o peso da realidade. Quando Henrique saiu de sua barraca, a clareira já estava vazia. Eu estava de volta à minha, fingindo dormir, enquanto Roberto pescava à beira do rio como se nada tivesse acontecido.
Mas a linha havia sido cruzada e nada seria o mesmo novamente. Nos dias seguintes, a tensão entre nós se tornou quase insuportável. Pequenos toques, olhares furtivos, gestos que diziam mais do que qualquer palavra. Henrique parecia alheio, mas eu sabia que era apenas questão de tempo até que algo transparecesse. No último dia de nossa viagem, Roberto me puxou de lado enquanto Henrique preparava o carro. "O que quer fazer daqui para frente?" Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. "Eu não sei", confessei, lágrimas queimando nos cantos dos meus olhos. "Mas sei que não posso ignorar o que sinto." Ele assentiu, colocando uma mão no meu ombro. "Então, quando estiver pronta, me procure." Assistindo-o caminhar até o carro, senti uma mistura de perda e liberdade. Eu sabia que estava diante de uma escolha. A linha havia sido cruzada, e o mundo que eu conhecia nunca mais seria o mesmo. E talvez, apenas talvez, eu estivesse pronta para encontrar a mim mesma novamente.